Você já se perguntou se havia provas matemáticas irrefutáveis de que Jesus Cristo era exatamente quem ele afirmava ser? Não apenas argumentos filosóficos ou discussões teológicas, mas evidências matemáticas frias e concretas que pudessem silenciar qualquer cético e provar, sem sombra de dúvida, que a Bíblia é divinamente inspirada. E se eu lhe dissesse que, escondida nas antigas escrituras hebraicas, há uma fórmula matemática tão precisa, tão incrivelmente precisa, que previa o dia exato em que Jesus entraria em Jerusalém e seria aclamado como Messias, não dentro de um ano ou mesmo de um mês, mas no próprio dia? E se essa mesma equação profética revelasse que estamos vivendo a contagem regressiva final para os 7 anos mais catastróficos da história da humanidade? Um período de tempo que fará com que todas as crises anteriores pareçam uma tempestade suave em comparação com um furacão devastador? Você não está assistindo a este vídeo hoje por acidente. Você está prestes a descobrir uma linha do tempo profética que se desenrola há mais de 2.500 anos. Um relógio divino que começou a funcionar na antiga Babilônia e não parará até que todos os joelhos se dobrem diante de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A história começa com um profeta de coração partido chamado Daniel, vivendo exilado na Babilônia, longe de sua amada Jerusalém. Era o primeiro ano de Dário, o Medo, por volta de 538 a.C., e Daniel estudava as profecias de Jeremias, tentando entender por quanto tempo seu povo permaneceria em cativeiro. Jeremias havia escrito que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos, e ao calcular o tempo decorrido, Daniel percebeu que esse período estava quase completo. Mas em vez de se sentir esperançoso, Daniel foi tomado pela tristeza ao contemplar a condição espiritual de seu povo e as ruínas da cidade santa de Deus. O que aconteceu em seguida revela a essência da verdadeira intercessão e o tipo de oração que move o próprio céu. Daniel voltou o rosto para o Senhor Deus para fazer pedidos por meio de oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinzas. Não se tratava de uma oração casual ou de um pedido rápido de bênção. Era um homem se posicionando diante do trono de Deus com desespero, humildade e absoluta dependência da misericórdia divina. Daniel compreendeu que a restauração de Israel não era apenas uma questão de esperar que um cronograma profético expirasse. Exigia arrependimento genuíno e preparação espiritual. Enquanto Daniel derramava seu coração diante de Deus, confessando não apenas seus próprios pecados, mas os pecados de toda a sua nação, algo extraordinário começou a acontecer no reino espiritual. Sua oração estava sendo ouvida nos mais altos níveis do céu, dando início a uma série de eventos que, em última análise, determinariam o destino de cada ser humano que viveria neste planeta. Daniel orou com tanta intensidade e quebrantamento que chamou a atenção do anjo Gabriel, um dos seres mais poderosos da hoste celestial de Deus, que foi imediatamente enviado com uma mensagem que mudaria tudo. É crucial entender o momento da chegada de Gabriel. O anjo apareceu a Daniel enquanto ele ainda orava, antes mesmo de terminar sua petição. Gabriel explicou que assim que Daniel começou a orar, a palavra saiu de Deus, e ele veio para dar a Daniel habilidade e entendimento. Isso revela algo profundo sobre a natureza da revelação profética. Ela frequentemente vem em resposta à intercessão desesperada e de coração partido do povo de Deus, que se sente sobrecarregado por seus propósitos na terra. Mas Gabriel não veio apenas para confortar Daniel ou dar-lhe encorajamento geral sobre o futuro de Israel. Ele veio com informações matemáticas específicas que forneceriam uma cronologia precisa para os eventos mais importantes da história humana. O anjo disse a Daniel para considerar o assunto e entender a visão, e então proferiu o que muitos estudiosos consideram a profecia mais notável de toda a Escritura, a profecia das 70 semanas. Gabriel revelou que 70 semanas foram determinadas para o povo de Daniel e para a cidade santa, para pôr fim à transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Essas 70 semanas não eram períodos literais de 7 dias, mas sim 70 semanas de anos, totalizando 490 anos durante os quais Deus realizaria seus propósitos finais para Israel e toda a humanidade. A profecia foi dividida em 3 períodos distintos, 7 semanas, 62 semanas e uma semana final. Da saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, seriam exatamente 69 semanas, ou 483 anos. Após essas 69 semanas, o Messias seria morto, mas não por si mesmo, ou seja, ele morreria não por seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros. Então, o povo do príncipe que viria destruiria a cidade e o santuário,
referindo-se à destruição romana de Jerusalém em 70 d.C. A precisão matemática desta profecia é absolutamente impressionante quando você entende como calculá-la corretamente. A ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém foi emitida pelo rei Artaxerxes da Pérsia no primeiro dia de Nisan do 20º ano de seu reinado, que corresponde a 14 de março de 445 a.C., de acordo com nosso calendário moderno. Daquela data específica até a revelação do Messias, foram exatamente 69 semanas de anos. Mas é aqui que o cálculo se torna incrivelmente preciso. Na profecia bíblica, um ano consiste em 360 dias, em vez do nosso calendário moderno de 365 dias. Isso se baseia no calendário lunar original, usado em todo o Antigo Oriente Médio e é confirmado por múltiplas referências nas Escrituras, incluindo o relato do dilúvio em Gênesis e os períodos de tempo mencionados em Apocalipse. Quando você multiplica 69 semanas por 7 anos por semana, obtém 483 anos. Quando você multiplica 483 anos por 360 dias por ano, obtém exatamente 173.880 dias. Agora é aqui que isso se torna absolutamente impressionante. Se você contar exatamente 173.880 dias a partir de 14 de março de 445 a.C., chegará a 6 de abril de 32 d.C., que foi o 10º dia de Nisan no calendário judaico. Este foi o dia exato em que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias 9h09 e se apresentando publicamente como o Messias de Israel pela primeira e única vez em seu ministério terreno. A multidão gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Este foi o dia em que o Messias foi revelado a Israel, exatamente 173.880 dias após a ordem de reconstruir Jerusalém. Mas a profecia não termina aí. Gabriel disse a Daniel que após as 69 semanas, o Messias seria cortado. Apenas 4 dias após sua entrada triunfal, Jesus foi crucificado no Calvário, cortado da terra dos viventes, não por suas próprias transgressões, mas pelos pecados do mundo inteiro. A profecia previu não apenas o momento de sua apresentação como Messias, mas também sua morte subsequente. Deixe-me fazer uma pausa aqui e falar diretamente ao seu coração, porque o que estou compartilhando com você não é apenas história antiga ou matemática interessante. É Deus provando a você pessoalmente que Ele existe, que Ele conhece o fim desde o princípio e que cada promessa que Ele fez sobre sua vida e seu futuro certamente se cumprirá. Talvez você esteja lutando contra dúvidas sobre se Deus realmente se importa com os detalhes da sua vida, se Ele está realmente envolvido na história humana ou se suas promessas nas Escrituras são confiáveis em situações práticas e reais. A precisão matemática desta profecia deve dissipar essas dúvidas para sempre. O mesmo Deus que calculou o dia exato da morte de Cristo com 500 anos de antecedência está calculando cada detalhe das suas circunstâncias agora mesmo. O mesmo Deus que cumpriu sua palavra a Daniel sobre a vinda do Messias está cumprindo sua palavra a você sobre cada oração que você fez e cada promessa que você reivindicou. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda. Se esta profecia prova que as primeiras 69 semanas foram cumpridas com precisão matemática, então a 70ª semana que resta tem a mesma certeza de se cumprir exatamente como previsto. E essa 70ª semana representa o aviso mais urgente de toda a história humana. Nos comentários abaixo, quero que você digite estas palavras: Deus, eu creio que o Senhor conhece o meu futuro com a mesma precisão que conhecia a linha do tempo de Cristo. Não digite casualmente. Deixe que esta prova matemática fortaleça sua fé na soberania de Deus sobre cada detalhe da sua vida. Sua declaração de fé pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para crer que Deus também tem um plano preciso para as suas circunstâncias. Às vezes, precisamos ver outros expressarem confiança na precisão matemática de Deus antes de podermos confiar a Ele nossas próprias situações incertas. O cumprimento das primeiras 69 semanas com tamanha precisão prova, sem sombra de dúvida, que esta profecia veio de uma fonte fora do conhecimento ou cálculo humano. Nenhum ser humano na época de Daniel poderia ter previsto a ascensão e queda de impérios, a data exata do decreto de um rei persa ou o momento preciso de eventos que ocorreriam mais de 500 anos no futuro. Esse nível de precisão só é possível se a profecia vier de alguém que existe fora do próprio tempo, que vê o fim desde o princípio e que tem o poder de orquestrar a história humana de acordo com seu plano predeterminado.
Mas é aqui que a profecia se torna urgentemente relevante para a nossa geração. Há um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana que dura quase 2000 anos. Depois que o Messias foi eliminado e Jerusalém destruída pelos romanos em 70 d.C., o relógio profético parou de funcionar. A 70ª semana, que representa os 7 anos finais desta era, foi adiada até que os propósitos de Deus para a era da Igreja se completassem. Essa lacuna não foi um acidente ou um atraso no plano de Deus, era parte de seu propósito predeterminado. O apóstolo Paulo explica em Romanos 11 que um endurecimento parcial veio sobre Israel até que a plenitude dos gentios chegasse. Durante esse período de lacuna, Deus tem chamado um povo para o seu nome de todas as nações, tribos e línguas, edificando sua igreja por meio da pregação do evangelho a todo o mundo. Mas quando o último gentio for salvo e a igreja estiver completa, a 70ª semana começará. A 70ª semana é descrita na última parte da profecia de Gabriel a Daniel. O anjo revelou que o príncipe que há de vir confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana porá fim ao sacrifício e à oferta, e sobre as asas das abominações fará a desolação. Esse príncipe que há de vir é a mesma pessoa que o Novo Testamento chama de Anticristo, o homem do pecado, a besta que emerge do mar. A 70ª semana começará quando esse futuro líder mundial confirmar ou fortalecer uma aliança com Israel por 7 anos. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que este será um acordo de paz que permitirá a Israel reconstruir seu templo e retomar os sacrifícios de animais. Mas na metade desse período de 7 anos, na marca de 3 anos e meio, o anticristo quebrará sua aliança com Israel, interromperá os sacrifícios no templo e se estabelecerá no Santo dos Santos, alegando ser o próprio Deus. Este evento, conhecido como a Abominação da Desolação, desencadeará a segunda metade da 70ª semana, que Jesus chamou de Grande Tribulação, um tempo de angústia como o mundo nunca viu. Este período de 3 anos e meio será caracterizado por julgamentos sobrenaturais sem precedentes, pela perseguição de crentes judeus e gentios e pela rebelião final da humanidade contra a autoridade de Deus. Culminará com a Batalha do Armagedon e a segunda vinda de Jesus Cristo para estabelecer seu reino milenar na Terra. O fato de estarmos vivendo no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana não significa que possamos ser complacentes quanto ao momento desses eventos. Embora não saibamos o dia ou a hora exatos em que a 70ª semana começará, podemos observar os sinais que indicam que estamos nos aproximando do fim do período de intervalo. Israel teve que ser restaurado como nação antes que a 70ª semana pudesse começar, e isso aconteceu em 1948. Jerusalém teve que estar sob controle judaico novamente, e isso aconteceu em 1967. O cenário teve que ser preparado para a reconstrução do templo, e estamos vendo os preparativos para isso hoje. Também estamos vendo o desenvolvimento da infraestrutura política e tecnológica que será necessária para o governo global do Anticristo durante a 70ª semana. A ascensão das moedas digitais, dos sistemas de identificação biométrica, das redes globais de comunicação e das organizações governamentais internacionais está criando a estrutura que permitirá a um homem controlar os sistemas econômicos, políticos do mundo inteiro. Mas talvez o mais significativo seja o fato de estarmos presenciando as condições exatas que a Bíblia previu que existiriam imediatamente antes do início da 70ª semana. Jesus disse que a geração que vê Israel restaurado como nação não passará antes que todas essas coisas se cumpram. Essa geração está agora na casa dos 70 e 80 anos, sugerindo que a janela para o início da 70ª semana está se fechando rapidamente. A profecia das 70 semanas também revela o tempo preciso de Deus para as diferentes fases de seu plano redentor. As primeiras 69 semanas abrangeram o período desde a reconstrução de Jerusalém até a primeira vinda do Messias. O período de intervalo abrangeu a era da Igreja, durante a qual o Evangelho foi pregado a todas as nações. A 70ª semana abrangerá a preparação final de Israel para a segunda vinda do Messias e o estabelecimento de seu reino na terra. Este tempo não é arbitrário ou coincidente, ela reflete a perfeita sabedoria de Deus em realizar seus propósitos tanto para Israel quanto para as nações. A precisão matemática das 69 semanas prova que Deus é capaz de cumprir suas promessas exatamente como as profere, independentemente de quão impossíveis elas possam parecer da perspectiva humana. O período de intervalo demonstra a paciência e a misericórdia de Deus em prover todas as oportunidades possíveis para que as pessoas respondam ao Evangelho antes do início dos julgamentos finais.
A 70ª semana demonstrará a fidelidade de Deus em completar todos os aspectos de sua aliança com Israel e estabelecer seu filho como rei sobre toda a terra. Para aqueles de nós que vivemos no período de intervalo, compreender esta linha do tempo profética deve criar um senso de urgência sobre nossa missão e chamado. Não somos apenas pessoas aleatórias vivendo em tempos aleatórios. Fazemos parte de uma geração específica que foi escolhida para participar da fase final do plano de Deus para a história humana. A mesma precisão que caracterizou as primeiras 69 semanas caracterizará a 70ª semana, o que significa que tudo está se movendo de acordo com o cronograma predeterminado de Deus. Isso deve impactar a forma como vemos os eventos atuais no Oriente Médio, particularmente qualquer coisa relacionada a Israel, Jerusalém e a possibilidade de acordos de paz ou reconstrução do templo. Todas as notícias sobre a política israelense, negociações palestinas, ameaças iranianas ou tensões religiosas no Monte do Templo devem ser vistas através das lentes desta linha do tempo profética. Não estamos apenas observando os acontecimentos políticos, estamos observando o cenário sendo preparado para o cumprimento da 70ª semana. A precisão matemática da profecia de Daniel também deve fortalecer nossa confiança em todas as outras promessas que Deus fez em sua palavra. Se ele pôde prever o dia exato da morte de Cristo com 500 anos de antecedência, podemos confiar que ele cumprirá suas promessas sobre nossa salvação, nossa santificação, nossa ressurreição futura e nossa herança eterna. Se ele cumpriu sua palavra sobre o momento da primeira vinda do Messias, podemos ter absoluta certeza de que ele cumprirá sua palavra sobre o momento da segunda vinda do Messias. Mas esta profecia também contém um aviso sério para qualquer um que ainda não tenha respondido ao Evangelho. O período de intervalo entre a 69ª e a 70ª semana representa o dia da graça, o tempo da paciência e misericórdia de Deus, quando a salvação é oferecida gratuitamente a todos os que crerem. Mas quando a 70ª semana começar, esse período de graça terminará e os julgamentos finais começarão. O anticristo enganará muitos com sinais e maravilhas, e Deus enviará um forte erro para que aqueles que se recusaram a crer na verdade creiam na mentira. O apóstolo Paulo adverte que aqueles que não receberem o amor da verdade para serem salvos serão entregues à mentira do anticristo durante a 70ª semana. Isso sugere que há um ponto sem retorno para aqueles que rejeitam continuamente o Evangelho durante a era da Igreja. Embora a salvação ainda seja possível durante a tribulação, ela exigirá o martírio na maioria dos casos, pois aqueles que se recusarem a adorar a besta ou receber sua marca serão mortos. Compreender a precisão da linha do tempo profética de Deus também deve impactar a maneira como oramos e intercedemos por nossa nação e nosso mundo. Assim como a oração desesperada de Daniel por Israel precedeu a revelação das 70 semanas, nossa intercessão hoje pode estar movendo Deus a revelar suas estratégias para estes últimos dias. Devemos orar pela salvação das almas enquanto ainda há tempo, pela proteção de Israel enquanto enfrentam crescente hostilidade e para que a Igreja esteja preparada para qualquer papel que Deus tenha para nós durante a transição do período de intervalo para a 70ª semana. A profecia das 70 semanas prova que a história humana não é aleatória ou caótica. Ela segue uma linha do tempo divina precisa, estabelecida antes da fundação do mundo. Cada império que ascende e cai, cada guerra travada, cada acordo de paz assinado, cada avanço tecnológico feito contribui para o cumprimento do propósito final de Deus de estabelecer seu Filho como rei sobre toda a criação. Isso deve nos dar tremenda paz e confiança, mesmo em meio a tempos incertos e turbulentos. Quando vemos decadência moral, instabilidade econômica, corrupção política, desastres naturais e conflitos internacionais, não devemos nos desesperar nem ficar com medo. Estas são as dores de parto do reino que está por vir, sinais de que estamos nos aproximando do fim do período de intervalo e do início da fase final do plano de Deus. A precisão matemática da profecia de Daniel também revela a incrível atenção aos detalhes que caracteriza todas as obras de Deus. Ele não apenas realiza seus propósitos em termos gerais, ele cumpre cada aspecto específico de suas promessas exatamente como as profere. Isso significa que cada detalhe de nosso relacionamento pessoal com Ele, cada circunstância que enfrentamos, cada oração que fazemos e cada passo de nossa jornada espiritual é conhecido e planejado com a mesma precisão que caracterizou o momento da morte de Cristo. Ao vivermos nos últimos anos do período de intervalo, precisamos ser pessoas que entendem os tempos e sabem o que devemos fazer. Precisamos ser estudantes de profecia que possam discernir os sinais da 70ª semana que se aproxima.
Precisamos ser evangelistas que sintam a urgência de alcançar as pessoas com o Evangelho enquanto ainda há tempo. Precisamos ser intercessores que clamam pela misericórdia de Deus para com a nossa geração e para que os seus propósitos se cumpram durante a nossa vida. Mais importante ainda, precisamos ser pessoas que vivem com a consciência constante de que esta era está rapidamente chegando ao fim e que estamos sendo preparados para participar da era vindoura. O mesmo Deus que calculou o dia exato da primeira vinda de Cristo está calculando o dia exato da sua segunda vinda. O mesmo Deus que cumpriu as primeiras 69 semanas com precisão matemática cumprirá a 70ª semana com igual precisão. A questão não é se essas coisas acontecerão, a questão é se estaremos prontos quando acontecerem. Se esta revelação profética abriu os seus olhos para a precisão matemática do plano de Deus e para a urgência dos tempos em que vivemos, quero convidá-lo a se juntar a nós nesta jornada de compreensão profética e preparação espiritual. Inscrever-se neste canal significa comprometer-se a ver os eventos atuais, através das lentes da profecia bíblica, a compreender a linha do tempo de Deus para os últimos dias e a preparar-se espiritualmente para a transição da era da Igreja para a era do Reino. Não oferecemos especulações ou sensacionalismo. Oferecemos um estudo cuidadoso das escrituras proféticas que revelam exatamente onde estamos na linha do tempo de Deus e o que podemos esperar nos próximos dias. Toda semana, exploramos as profecias bíblicas que estão se cumprindo em nossa geração, ajudando você a desenvolver o discernimento e a maturidade espiritual necessários à medida que nos aproximamos do fim do período de intervalo. A mesma precisão matemática que comprovou a identidade de Cristo há 2000 anos está em contagem regressiva para seu retorno hoje. A 70ª semana está chegando e começará exatamente quando Deus predeterminou. A questão não é quando isso acontecerá, mas se você estará preparado para participar dos propósitos de Deus quando isso acontecer. Junte-se a nós enquanto estudamos os sinais, entendemos os tempos e preparamos nossos corações para o maior cumprimento profético da história humana.